pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Amém? Senhor, quero te agradecer nesta manhã por esse tempo, por estarmos aqui reunidos, e nós sabemos que o Senhor fez isso. O Senhor nos trouxe a este lugar, debaixo da tua paz, debaixo da tua proteção. Agora, meu Deus, tu és aquele que sonda cada coração, aquele que prova cada pensamento, meu Deus. Então vem neste momento agora, Pai querido, e nos visita com o teu poder e com a tua graça. Traz a revelação da tua vontade para as nossas vidas. Queremos realmente ser ensinados nesta manhã por ti, através do teu Espírito Santo. Nós oramos, temos a certeza que o Senhor fará esta grande obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão aqui? Dão glória a Deus. Glória a Deus. Bom, nós precisamos, queridos, entender o seguinte. Deus, Ele quer das nossas vidas realmente um crescimento espiritual. A pessoa que ela acha que não precisa de um crescimento, ela corre um grave risco de cair em armadilhas do inimigo. São poucas, posso dizer que são poucas. Existem hoje no mundo vários tipos de igrejas, infelizmente. Existem igrejas que eles apenas são abertas e entendem que Deus só se move de uma certa forma, mas existem também igrejas que eles vão se dedicar realmente no ensinamento daquelas pessoas a qual o Espírito Santo vai convencê-las do pecado, da justiça, do juízo. E essas pessoas começam a amadurecer, né? Ter o entendimento de que elas não foram salvas, apenas salvas para serem salvas. Então, a igreja verdadeira, uma igreja que você possa realmente estar descansando, sem nenhum tipo de preocupação, é uma igreja que vai se voltar realmente a ensinar você. E você vai conhecer a verdade pela palavra de Deus. E às vezes, nós sabemos, vocês sabem, né, que aqui nessa igreja nós damos lugar realmente ao Espírito Santo. Há momentos que nós às vezes nem pregamos aqui, porque há um mover do Espírito Santo. Então às vezes vem revelações, vem profecias, vem tantas coisas. Então nós nos deixamos ser guiados realmente pelo Espírito Santo. Mas nós não podemos só ser uma igreja guiada desta forma. Toda vez que você chega, você senta, é só fechar o olho e o pastor vai trazer uma revelação para você. Seria muito mais fácil assim, né? Mas essa não é a vontade de Deus apenas, que haja apenas este nível de operação do Espírito Santo. Há várias outras formas. Por exemplo, a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela restaura. O conhecimento da palavra é muito importante para trazer estrutura para a nossa vida. Agora, quando você está lendo aqui Timóteo, capítulo 2, que eu li aqui para você, versículo 1, Paulo, ele começa a dar uma orientação para Timóteo. Qual que é essa orientação? Tu, pois, meu filho, versículo 1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então veja que Paulo está dizendo, você precisa se fortalecer. Você não pode ser apenas, eu costumo dizer, né, há pessoas que você dá aquele pão com a geleia, e a pessoa só pega a geleia, mas não come o pão. O pão costuma-se dizer que é a palavra de Deus, aquilo que vai realmente nos fortalecer. Então às vezes a pessoa ela se satisfaz com pouca coisa, que é justamente a geleia.
É geleia mesmo, né? É geleia. E ela não quer realmente comer aquele pão. Então Paulo está dizendo: Timóteo, você tem que se fortificar nessa graça que é um favor de Deus, né? Deus está nos concedendo um favor de conhecermos a sua vontade, de sabermos aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele determina. Então Deus nos dá essa condição de não falhar com Ele, porque se nós o conhecermos, e essa é uma ordem de Deus que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir, né? Sempre buscando mais de Deus. Então isso já aponta para crescimento. Quando você vê alguém dizer assim: eu não conheço muito a Deus, não, eu conheço, irmãos, na realidade isso é uma preguiça, né? Porque eu sei de pessoas que não sabiam nem ler, e elas aprenderam a ler lendo a Bíblia. Então, quando existe uma determinação, uma inclinação do coração da pessoa para a Deus, Deus vai se revelar a esta pessoa. Então, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aí vem no versículo 2, está dizendo assim: o que de mim, Paulo está dizendo, o que você recebeu de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, né? Aquilo que você aprendeu de mim. O que está dizendo aí? Confia-o. Quer dizer, ele não pode guardar apenas para si, ele tem que passar isso para outras pessoas. Confia-o a homens fiéis, né? e que sejam idôneos para também o que? Ensinarem a outros. Então, aquilo que é passado aqui em cima do altar tem que ser guardado dentro do teu coração, mas você não pode guardar isso para você, você tem que passar isso para as outras pessoas. Aí vem a pergunta: olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: e aí? Porque, irmãos, se nós não passarmos aquilo que é ensinado para nós vamos guardar isso, e a semente que é colocada dentro do nosso coração, ela fica como infrutífera. Então nós precisamos vencer esse medo, né, mas eu não sei falar, eu não sei. Querido, deixa eu te falar, a Bíblia diz também que não é pelo muito falar, mas também pelo nosso testemunho. Se pelo ensinamento que foi passado aqui em cima do altar, você começar a praticar o que foi ensinado, as pessoas vão começar a olhar para aquilo que você está fazendo e elas vão querer, vão desejar ser iguais a você. Então, fala para o irmão que está do seu lado: tudo que você recebe do altar, você precisa passar para outras pessoas. Em outras palavras, um vai transmitir para o outro. Se você não transmitir ou em palavras ou em testemunho, você está se tornando uma pessoa infrutífera. Alô? Eu lembro quando eu era do mundo, eu andava de skate e todo sábado tinha um programa chamado Grito da Rua. Grito da Rua, Grito de Rua. Um desses nomes aí. Começava acho que às 18 horas, acho que era uma meia hora, mostrando o pessoal andando de skate. Aí nós nos reuníamos na casa de alguns amigos e íamos assistir a programação. E aí nós vimos aqueles homens andando, né, de skate, fazendo aquelas manobras. A gente ficava fascinado. Quando terminava a programação, o que a gente ia fazer? Tentar fazer a manobra. Nós tentávamos pegar uma ladeira e fazer a manobra, e nós caíamos muitas vezes, nos machucávamos, mas não desistíamos. Saíamos dali realmente impactados com aquilo que víamos e iríamos tentar fazer, e não desistíamos até que acertássemos. Quando você vem para a igreja, é a mesma coisa. Você tem que ter esse desejo de aprender de Deus, mas não chegar e falar assim: pronto, já bati meu cartão, vim para a igreja e pronto, já ouvi o pastor, já louvei, já devolvi o dízimo. Não, você tem que ter uma expectativa, criar uma expectativa dentro do teu coração, dizendo assim: Deus, me ensina algo novo nesta manhã, ou talvez num culto de quinta-feira, me
ensina algo novo nessa quinta-feira, porque eu desejo colocar isso em prática e eu quero passar isso para as outras pessoas. A igreja, irmãos, ela cresce, ela não vai ter. Eu costumo dizer que a igreja que começa a vir muitas pessoas de outros ministérios é sempre bem-vindo, mas é uma igreja que está engordando. Crescimento é quando nós começamos a mudar a cabeça de outras pessoas que principalmente não conhecem Cristo. E isso depende de cada um de nós. Cada igreja existente neste bairro, ou nesta cidade, ou nesta nação, tem essa responsabilidade de mudar a mentalidade de muitas pessoas. Então aquilo que nós conhecemos é aquilo que nós temos que passar para outras pessoas. A visão que você tem aqui desta igreja, se é uma visão realmente boa, você tem que passar isso para as outras pessoas. Um dos grandes ferramentas que nós temos usado é o Facebook. Quando as pessoas não apenas curtem, mas elas comentam e elas compartilham uma palavra que foi passada, e elas começam a divulgar isso para os seus amigos. Aí já começa uma grande barreira. Às vezes a pessoa fala: eu não contei para o meu amigo que eu sou crente. Então veja, nós não podemos ser crentes secretos. Nós temos que aprender. Se você tem convicção que aquilo que você está aprendendo é realmente da parte de Deus, porque totalmente, verdadeiramente será, porque está saindo da Bíblia, você tem que passar isso para as outras pessoas, queira ela ouvir ou não, você vai passar isso para as outras pessoas. Então use essas ferramentas que Deus tem dado, para que nós possamos aumentar a visão. Amém, irmãos? Amém. Então Deus está procurando, ainda no versículo 2 diz assim: o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então a Bíblia está dizendo que essa condição de ser uma pessoa idônea não é só nessa questão de pessoas que têm caráter, mas uma questão também de pessoas que têm fidelidade. Nós precisamos ter fidelidade. Querido, deixa eu te falar, Deus vai tirar a igreja da igreja. Existe a igreja do Senhor. Deus não vai separar joio e trigo por enquanto, mas nessa igreja existem pessoas que têm caráter e existem pessoas que não têm caráter. Existem pessoas que são fiéis e existem pessoas que não são fiéis. Alô? Alô, irmãos? Amém. Então Deus está falando através da vida de Paulo que as pessoas que têm caráter e as pessoas que têm fidelidade, elas vão passar a visão que elas recebem do altar para outras pessoas. Elas vão ensinar isso. Veja, uma pessoa que de repente ela está dentro da igreja e ela diz assim: pastor, quando é que vai começar a hora da revelação? Quando é que vai começar a hora da profecia? Quando é que vai começar a hora da oração? Porque eu estou interessado nisso. Então ela só está interessada em receber, mas ela não está interessada em aprender e poder se tornar um canal de bênção. Então Deus requer de cada um de nós fidelidade. Aquilo que você recebe deste altar, você tem que ser uma pessoa fiel. E você tem que estar convicto de que essa é uma palavra que vai realmente transformar a tua vida e que vai transformar a vida de outras pessoas. Eu posso ouvir no glória a Deus? Glória a Deus. Diga mais forte: glória a Deus. Glória a Deus. Porque assim, aquilo, por exemplo, não quero fazer perguntas, também nem preciso, mas se a pessoa ela passa a ter dúvidas daquilo que é transmitido aqui em cima do altar, então ela não vai passar a visão debaixo de uma fidelidade. Deu para entender? Eu falo assim: você precisa ser santo. Aí a pessoa diz assim: não, mas não é muito bem por aí, não é aquilo que o pastor falou, não precisa ser santo desse jeito, não. Eu continuo sendo desse jeito e Deus ainda me ama. A pessoa não tem a fidelidade. Quando se passa a direção, você precisa orar, vamos começar a orar, a pessoa fala assim: não, mas
Não precisa orar desse jeito. Ó, eu estou bem assim. Eu às vezes nem oro e eu ainda estou bem. Mas a pessoa não está tendo fidelidade de visão. Então Paulo está dizendo: Timóteo, transmite essa visão para pessoas idôneas, para pessoas fiéis, para pessoas que têm um caráter, que vão dar continuidade. Então, quando a Bíblia diz assim, você vai lançar a palavra. Deus conhece o coração. Deus sabe que existem pessoas com caráter e pessoas sem caráter. Deus sabe que existem pessoas que vão ser fiéis a uma visão e existem pessoas que não vão ser fiéis. Agora, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Só tem um jeito da pessoa ser abençoada. Só tem um jeito de bênção realmente acontecer na vida das pessoas. Só tem um jeito de haver uma transformação na vida da pessoa. Duas coisas ela precisa ter: caráter e ela precisa ter fidelidade. Aleluia. Caráter e fidelidade. Por exemplo, se alguém perguntar para você: que igreja você vai? Você vai dizer: eu vou na MAR. MAR é uma abreviação de ministério, M de ministério, A apostólico, R em redenção. Então, eu vou na MAR. Aí, se alguém perguntar para você: e como é que é essa igreja? Qual vai ser a tua resposta? O pastor lá de vez em quando, menina, ele ora e revela o xerebequém. É isso a visão? Essa não é a visão. Isso é uma manifestação do dom, né, de revelação dada pelo Espírito Santo. Mas isso não é a visão. E deu para você entender? Então a igreja não pode ser conhecida apenas como uma igreja de um pastor que de repente ora e tem a revelação. As pessoas começam a vir por causa disso. Não. Essa não é a visão do ministério. A visão do ministério é que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, né? Que o vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo estejam plenamente irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a visão do ministério. Deus quer santificar você. Não é a igreja que vai te santificar, não é esse pastor que vai te santificar, nem a pastora Thalys. Mas Deus quer restaurar teu espírito, restaurar tua alma, restaurar o teu corpo. Essa é a visão desse ministério. Agora, abre lá em Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3, 1. Filipenses 3:1. Filipenses 3:1 diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos, o que está dizendo aí? As mesmas coisas, e é segurança para vós. O que significa isso? A repetição. Sabe como é que nós aprendemos alguma coisa? Repetindo. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Até que nós possamos aprender. Então, se a igreja, ela não tem, eu digo a igreja, né, as pessoas que sentam, ela não tem entendimento. Eu estou indo lá, é o maior barato, mas ela não sabe o que é que vai ser feito, o que é que acontece, o que é que ela precisa aprender, o que é que ela tem que colocar em prática, o que é que ela tem que passar para as outras pessoas, porque foi o que Paulo disse para Timóteo. Então a pessoa ela está perdida dentro da igreja. Não vai acontecer uma mudança na vida dela, nem vai ter mudança na vida de outras pessoas. Irmãos, isso é muito sério, porque o que eu sinto? Às vezes tem pessoas que falam assim, imagina, tem gente que só gosta de comer um pedaço do bolo. Você tem um bolo inteiro, e aí a pessoa só gosta de comer um pedaço do bolo. O que significa isso, comer um pedaço do bolo? Tem gente que fala assim, olha, eu só estou aqui para esse assunto. Se esse assunto for resolvido, então já tenho tudo de Deus. E não é o que Deus está revelando na sua palavra.
Deus está dizendo que o meu espírito precisa ser restaurado. Minha alma também precisa. Meu corpo também precisa. É um processo de transformação nessas três áreas. Agora, para que haja crescimento, tem que haver repetição. Fale para o irmão que está do seu lado. Se você não sabe a visão desse ministério, você precisa descobrir a visão do ministério. Abra lá em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Abacuque 2, versículo 2. Sobre a mim, então o Senhor me respondeu e disse, olha o que Deus está dizendo aí, bíblico. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna o que? Bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então a Bíblia diz aí que Abacuque tinha que escrever a visão, né? Qual é a visão? Qual era a visão que ele estava recebendo? Qual é a visão desse ministério? Está escrito aqui, ó. Para quem olha aqui, está escrito aqui atrás. Somos uma igreja profética debaixo de uma unção apostólica, enviados para levar restauração no espiritual e corpo a todas as nações. Nações quer dizer famílias. Nós temos esta visão de que não é apenas uma parte do bolo, mas as três áreas da nossa vida precisam realmente estar plenamente irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então nós queremos que isso aconteça na tua vida. A nossa grande alegria é ver realmente Deus trabalhando, talvez no seu espírito, talvez na sua alma, talvez no seu corpo. O mais importante é ver Deus trabalhando. Mas você também precisa ser uma pessoa que se deixa ser trabalhada por Deus, se deixa ser curada por Deus, mas também começa a passar esta mesma visão. Se você é uma pessoa que fala assim, não, estou aqui, não pode haver misturas. Toda vez que existe um ensinamento da palavra, a palavra confronta aquilo que nós achamos que é o certo. Por isso que muitas vezes a pessoa não cresce, porque ela fica ali, mas eu aprendi assim. Quando você sai de uma igreja, enquanto você está numa igreja, você tem que se submeter àquilo que é determinado pelo ministério. Quando você sai desse ministério e vem para outra igreja, e começa a congregar nessa igreja, você não pode trazer aquilo que você aprendeu naquele ministério para a igreja atual. Você não pode chegar e ficar entrando em conflito e dizendo assim, mas eu aprendi assim lá naquele lugar, e aqui é diferente, né? Porque não tem como, irmãos. Não dá para ter dois tipos de ensinamento. Se aquele ensinamento que você tinha naquele ministério, você achava que era bom para a sua vida, por que você saiu de lá? Deu para entender? Por que saiu de lá? Agora, se não era um ensinamento bom, você percebeu que não era bom, né? Não que Deus muda, mas infelizmente o homem muda, e você veio para este lugar, você não pode simplesmente dizer assim, mas eu não concordo muito bem com isso que o pastor está falando, porque nós sabemos que isso existe. Tem muita gente que às vezes fala assim, aquele pastor está falando alguma coisa ali, mas eu não estou concordando com nada daquilo que ele está falando. Isso quer dizer, não são pessoas fiéis. Essas pessoas estão recebendo a visão que está escrita até atrás de mim, mas elas não estão passando isso para as outras pessoas. Se elas não passam, então elas ficam infrutíferas e elas não dão frutos para outras pessoas. E aí como é que a obra de Deus ela cresce? Por causa da incredulidade, do achar, o achismo, né? Esse é o problema, o achismo. Não, eu acho que não é muito bem assim. Para você realmente viver, porque cada igreja tem uma unção específica. E para você viver o que Deus tem para a tua vida, naquele ministério, você tem que entrar realmente de cabeça. Tem que entrar realmente na visão. Tem que não apenas entrar dentro da igreja,
mas mudar teu coração e deixar realmente Deus trabalhar. Às vezes a pessoa pode dizer assim: puxa, mas eu quero, tudo bem, eu estou precisando disso aqui, eu quero que Deus mude isso aqui da minha vida. A outra área não vai ser mudada. Não tem como. Fala assim comigo. Fala bem forte: espírito, alma e corpo. Essas três áreas têm que ser mudadas. Se a pessoa só quer uma mudança no corpo, falta duas. E a ordem é que quando Jesus vir, essas três áreas precisam estar restauradas. Posso ouvir um glória a Deus? Então, quando você acredita nessa visão, se você diz assim: olha, eu não acho, pastor, eu estou aqui dentro da igreja só por causa do corpo. Só por causa do corpo. O que é o problema do corpo? São enfermidades. Enfermidades às vezes no corpo. Às vezes, o que mais posso colocar? Algum problema sentimental? Ela diz: não, eu só preciso disso daqui. E ela acha que é o suficiente. Não. Deus quer trabalhar nessas três áreas. O que é a alma? É o grande problema, onde entra o ódio, a amargura, o ressentimento. Tem gente que, irmãos, pode até ser uma pessoa, não tem enfermidades, mas ela tem problemas dentro da sua alma. Aí nós colocamos a mão e expulsamos as enfermidades em nome de Jesus. Mas ela tem problemas na alma. E por consequência, né, dessa falta de cura aqui, as enfermidades sempre voltam. Então às vezes a pessoa fala assim: mas eu já estou com um probleminha. É que nem quando você está com dor de cabeça. Quando você toma dor de cabeça, você vai tomar um comprimido. Então ela já fica acostumada. Eu estou com uma enfermidade aqui, vou buscar meu pastor para o pastor orar. E tem pastores que às vezes gostam disso mesmo. A dependência. Fulano de tal precisa de mim. O que você precisa? Está com aquela dor? Não, Deus vai me usar, vou orar pela sua vida. Querido, nós entendemos que podemos orar por você. Sim, gostamos de orar por você. Mas veja, você está sempre parado por causa desse problema. Nós queremos sim, você vai sofrer dores, você vai passar por enfermidades. A Bíblia diz que passaremos por um monte de coisas nesse mundo. Mas você não está dentro da igreja só por causa de uma coisa. Você está dentro da igreja para você poder crescer, para você poder amadurecer. Uma hora você recebia a oração. Hoje, você não só recebe a oração, mas você também ora pelos outros. Uma hora você não só é ensinado, né? Como você está aí sentado, você está sendo ensinado, mas agora você vai começar a ensiná-lo para as pessoas. É assim, isso é crescimento. Mas sem esse sentimento de culpa, que às vezes a pessoa diz: mas eu não estou preparado. Nunca ninguém vai estar preparado, porque todas as coisas vêm do Senhor, queridos. É Deus que nos capacita, é Deus que nos usa. Então sempre se você olhar assim: eu não sei falar, não estou preparado. Irmãos, a Bíblia diz que simplesmente eu tenho que abrir a minha boca e deixar o Espírito de Deus falar através dos meus lábios. Olha para o irmão que está do seu lado. Quando você começa a acreditar na visão, então você vai prosperar em nome de Jesus. Não, diga mais forte. Quando você começa a acreditar na visão, então você vai prosperar em nome de Jesus. Então prosperidade significa nessas três áreas. O Espírito, tem gente que fala línguas estranhas, mas tem uma vida miserável, financeiramente dizendo. Não consegue pagar água, luz, telefone, uma luta. Não adianta, por que falar língua estranha então? E aí a gente precisa descobrir qual que é o problema. Às vezes é um problema de alma, ou às vezes é um problema do corpo. Então precisa descobrir isso. Fala assim para o irmão, pergunta para o irmão que está ao seu lado: você quer realmente uma restauração completa, ou você quer um mamão com açúcar? É mamão com açúcar? Deu para entender? Agora veja aí o que diz aí Amós 3:3. Amós 3:3. Amós 3:3. Amós 3:3. Amós 3:3 diz: andarão dois juntos, se
não houver entre eles o que? Acordo. Então nós não podemos ficar perdendo tempo. Quando você vai para o médico, você vai para quê? Para consultar. E aí, adianta você ficar batendo boca com o médico? Mas tem gente que ainda quer bater boca com o médico. Adianta? Não, eu digo no caso assim, se você encontrar um médico negativo, sabe? Um cara diz, nem tem jeito, você vai morrer. Aí tudo bem, você começa a quebrar tudo isso em nome de Jesus. Mas se ele começa a te dar conselhos, querido, pare de fazer isso, pratique mais isso, você percebe que essas são coisas que ele está certo, mas você fica debatendo, está perdendo tempo. Então a mesma coisa, você vem para a igreja e às vezes a pessoa fala, puxa, agora está legal, tá? Não, olha, é isso que eu queria, eu gosto de uma igreja assim, mas quando aí o pastor chega e começa a ensinar, pastor, eu não quero ver esse negócio não. Eu quero que o senhor me dê logo a solução do meu problema, o expresso, a resposta expressa. Eu quero que o senhor me dê isso, a solução. Mas você não percebe, irmãos, quando você fala de restauração, quem já restaurou alguma coisa aqui? Quando eu comecei a restaurar essa igreja aqui, eu me arrependi pelo resto da minha vida. Se não fosse o Edson e o Renato para me ajudar aqui, porque para mim era só pintar. E eles chegaram e falaram assim, não é assim não, a gente tem que fazer um monte de coisa. Ficamos acho que uma semana ou 2 semanas, né, Edson? Né, Renato? O Renato sumiu depois da primeira. Ele sumiu depois da primeira, ele viu que o negócio estava feio, mas ele foi trabalhar. E ficou aqui o Edson, mais o Edson, porque eu não tenho jeito para essas coisas, né? Se não fosse o Edson aqui também. Mas nós percebemos que algo que de 3 dias que eu imaginava 3 dias, gerou aí uns 2 semanas ou mais. Então uma restauração completa ela demora. E enquanto não houver uma concordância de que você precisa de uma restauração dessas 3 áreas, você vai estar em discordância. E aí não vai haver essa mudança. Quando a pessoa fica insatisfeita, não é por aquilo que está saindo de cima do altar. É porque está saindo, mas ela não está aceitando. Alô? Alô, irmãos, estão aí? Então veja, se você quiser prosperar, você precisa entender, puxa, é isso que o pastor está falando. Mesmo que você possa dizer, mas você não sabe a minha vida, você não sabe o que eu passo lá dentro da minha casa, você não sabe meus problemas. Mas Deus sabe. Mas quando você começa a crer que Deus tem poder para visitar essas 3 áreas da tua vida, então você vai começar a ver resultados. Virá resultados sobre a tua vida. Amém? Amém. Se você quiser ter uma visão, irmãos, se você quiser realmente prosperar essa visão, primeiro, fala para a pessoa que está do seu lado, seja obediente. Seja obediente àquilo que sai de cima do altar, a palavra que é ensinada. Eu até concordo que toda palavra que sai do altar, você tem que chegar na tua casa e vai ler, vai estudar. Aquilo que você anota, o que ele falou, vamos estudar, vamos ver se isso aqui é verdadeiro. Isso é bíblico, você tem que estudar mesmo. Agora, outra coisa, disciplina. Fala para o irmão, disciplina. Aquilo que é ensinar, você tem que falar assim, puxa, se realmente está certo, então eu vou começar a disciplinar a minha vida. Eu vou começar a mudar, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que mudar. Aí começa a acontecer as mudanças. Alô? Às vezes a pessoa fala, estou numa igreja poderosa, mas quando o diabo se levanta contra a vida dela, ela foge. A igreja é poderosa, mas ela foge, porque ela não está entrando na visão, não está andando. Deus quer levantar valentes, irmãos. Deus precisa de valentes. Uma igreja forte é uma igreja de valentes, uma igreja que sabe com quem está guerreando, sabe o que deve ser feito. Isso é uma igreja forte. Amém? Outra coisa, tem que ter propósito. Qual que é o propósito? Você tem que entender. Você está aqui para crescer espiritualmente. Você está aqui para ser curado na sua alma. Você está aqui também para ser curado no seu corpo. Isso é propósito. Você vai para a igreja para quê? Eu não sei. Eu não sei. Porque tem que ir, né? Eu era católico, eu também ia, não sabia por que tinha que ir.
Mas você vai porque você vai receber algo da parte de Deus para uma finalidade em uma determinada área da tua vida, porque você está num processo de restauração. Né? Outra coisa, fala para o irmão que está ao seu lado, você precisa ter direção. Fala mais forte, direção. A palavra de Deus vai trazer direção para a tua vida, então você sabe, toda vez que nós ministramos, oramos pelas pessoas, nós sabemos que vai acontecer momentos que ela vai sofrer. Por quê? Porque é como se fosse uma colmeia. Quem já mexeu numa colmeia? Nunca mexeram? Eu já tive a oportunidade de mexer. Mas quando você mexe, você fica parado? Por que você não fica parado? Porque elas vão vir para cima. Ou você vai ficar assim, né? Irmão, ou a casa de marimbondo, essa é a pior que tem. Essa é a pior que tem. Nós temos áreas na nossa vida que estão assim, como casas de marimbondo. E aí, você recebe uma direção, você tem que se preparar, porque você vai mexer numa casa de demônios, chamados marimbondos. Demônios que estão acostumados a dominar teus sentimentos, tuas emoções, várias áreas da sua vida. E aquilo que você começa a profetizar, né, como a pastora ensina muitas vezes aqui, ou eu ensino, aquilo que você começa a profetizar, a colocar em prática, são setas contra ações demoníacas. O demônio vai dizer assim, a primeira coisa quando você começa a profetizar, isso aí já é um ensino que você aprendeu, o diabo vai dizer assim, ih, olha lá, é tipo um demônio meio malandro. Olha lá, fulano de tal, só sabia chorar, agora está se metendo a besta, desculpa a expressão, né? Está se metendo a besta de querer me expulsar, olha aí da casa dele, deixa ele continuar me cutucando para ver o que eu vou fazer. Aí, irmãos, não demora muito tempo, vem as guerras, aí a pessoa vem perturbada, aperreada. Ai, pelo amor de Deus, que agora? Mas aí o diabo começa a dizer, onde você está, eu não estou dizendo que essa aqui é a melhor igreja, mas eu estou te ensinando a questão de visão e o que Deus quer fazer na tua vida, nessas três áreas. Aí onde você estava, você não tinha nada disso, aí a pessoa começa a dizer, não é que é verdade? Pelo amor de Deus, depois que eu entrei nesse tal de mar, minha vida começou a andar para trás. Sua vida não está andando para trás, irmão. Deus está andando com você. E Deus está levando você a áreas da tua vida aonde você disse assim, isso aqui não precisa ser curado não. Só que se você não curar esta área da tua vida, quando você estiver lá em cima, porque a ideia de Deus é exaltar você, você vai desmoronar, porque você não cuidou daquela área. Aquela área assim, que você achou que não tinha problema. Era ali que começa justamente a destruição. Então Deus, ele trabalha debaixo de clareza. Debaixo de clareza. Amém ou não, amém? Vocês estão aí? E outra coisa, você precisa estar unido. Nós somos bem claros. Nós não queremos seu dinheiro. Queremos que você cumpra princípios. Em nome de Jesus. Amém? Não queremos seu dinheiro. Quando falamos de oferta, ou quando colocamos qualquer outro tipo de coisa aqui, é porque é bíblico. E nós temos que ensinar essa verdade para você. Agora, tem que andar em unidade, irmãos. O que é essa unidade? Eu creio nessa palavra e eu vou colocar em prática essa palavra. Sabe, fala assim com o irmão, chega de desculpas em nome de Jesus. Então, aqui, a tua alma vai ser, o teu espírito vai ser curado. Você vai aprender a adorar, é uma das coisas que nós sempre batemos aqui. Você vai aprender a interceder, que é uma coisa que as pessoas não fazem, são poucas as pessoas que fazem isso. Né? A tua alma, ela vai ser curada, que nós acreditamos em cura interior, acreditamos numa verdadeira libertação de dentro para fora. Né? O teu corpo, que é o físico, as enfermidades vão sair da tua vida. Então, veja, não somos perfeitos. Mas acreditamos nessa visão. Acreditamos que essa é realmente, esse é o meio pelo qual Deus virá e Ele vai realmente nos levar prontos no nosso espírito, na nossa alma
e também no nosso corpo. Diga para o irmão que está do seu lado, você está entendendo? Não, diga mais forte, você está entendendo? Então, você tem que colocar isso. Hoje, às vezes a pessoa ainda dentro da igreja não pergunta, mas qual que é a visão desse ministério? Não pergunta, ela simplesmente vai entrando. Mas aqui você sabe, a nossa vontade, aquilo que queremos que aconteça na tua vida. Agora, pergunta para o irmão aí que está do seu lado, aí, por favor. Você crê nessa visão? Então, se você crê nessa visão, você precisa ser uma pessoa fiel. Quando você não crê na visão, volto a dizer, você não prospera. Se você não prospera, você fica decepcionado. Se você fica decepcionado, você acaba fazendo o quê? Indo embora. É isso que acontece. Agora, quando você crê realmente, você aceita isso para a tua vida, né? Então aí você começa a praticar, porque é só praticar. Tudo que Deus quer é que você obedeça o que é transmitido. Você obedece. Eu mesmo, irmão, sou testado em várias coisas. Quando me ensinam, eu sou testado, então eu preciso colocar em prática. Quando eu coloco em prática, então a bênção não acontece. Então esse é o grande segredo. Fala assim com o irmão, não fique patinando, não fique em cima do muro, porque o muro é do diabo. Você tem que ser uma pessoa de decisão, tem que ser uma pessoa que acredita. Se você errou, se você pecou, só confessar, Deus vai perdoar os teus pecados. Se você não veio de um berço evangélico, isso também não significa nada, e que você é uma pessoa cheia de problemas e dificuldades, não tem problema nenhum. Deus tem todo o tempo, irmãos, para curar a tua vida, se você quiser. E nós temos também todo o tempo para também ver você sendo curado em todas estas áreas. Mas a ideia é que você, né, se abra para isso, mas também seja uma pessoa que vai transmitir isso para outras pessoas. Eu costumava dizer assim, quando Deus fizer uma obra, a gente estiver preparado, aí eu vou passar. Não é assim. Não é desse jeito. E se eu for olhar para a minha vida hoje, eu falo, eu nunca estou preparado, mas eu estou passando, porque eu acredito nessa visão. Então nós temos, pelo menos um de nós aqui, podemos ter um testemunho, né? Se você já tem um testemunho que é receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você já está pronto e preparado para transmitir essa visão de que Deus pode restaurar essas 3 áreas da tua vida. Então é isso. Eu quis ministrar esta mensagem para você, porque nós vamos fazer cedo, Senhor. Nós não podemos. A ceia é muito importante, irmão. Às vezes a pessoa não sabe o que é ceia. Ceia é uma questão de aliança. Vou me aliançar com você, você vai se aliançar comigo. Ou seja, o que eu tenho passa a ser teu, e o que você tem passa a ser meu. Mas num outro contexto, você precisa entender o seguinte: eu vou me aliançar com esse moreninho, com esse pretinho, que tem uma visão louca ou não? Porque também não adianta, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Então eu não quero apenas eu crescer, eu quero que você também cresça. Isso significa andar junto, andar na mesma visão. Processo de cura, eu também vou passar, você também vai passar. Mas Deus vai restaurar essas 3 áreas da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deu para entender, irmão? Andar na mesma visão. Eu concordo com essa visão, pastor. E vou colocar em prática essa visão na minha vida e vou transmitir esta visão, porque isso aí vai dar continuidade. A igreja, ela cresce através disso. Quando alguém perguntar para você, você é crente? Sou crente em Jesus Cristo, graças a Deus. Você congrega em que igreja? Eu congrego lá no mar. Não é a melhor igreja do mundo, mas é uma igreja que tem uma visão. Alguém vai perguntar e falar assim, o que acontece naquela igreja? Olha, tem um ensinamento para as 3 áreas da tua vida, já chama a atenção. Vou dizer assim, E você vai saber explicar as 3 áreas. Abre lá em Tessalonicenses e olha, isso aqui, a visão do meu ministério. E Deus vai usar você, ela vai falar assim, eu quero essas 3 áreas. Porque se você parar bem, se você parar para pensar, você vai ver que
tem muitas igrejas, irmãos, que não falam essas três áreas, só falam apenas uma área. Uma é quebra de maldição, o outro é prosperidade. Então quer dizer que eu estou com problema financeiro, vou naquela igreja, então estou com problema de maldição, vou na outra igreja, estou com problema de família, vou nessa. Mas Deus trabalha em todas estas áreas no mesmo lugar. Amém. Então a igreja precisa se abrir para isso e ter esse entendimento. Amém ou não amém? Amém. Quero te convidar a você fazer essa aliança conosco, porque o Senhor vai te curar, o Senhor vai te restaurar. Tua vida vai ser abençoada com certeza em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus nesta manhã.